Meu nome é Fabrício Caldeiro Landim, sou advogado tributário, especialista em direito tributário aqui no estado de Goiás. E hoje fui convidado pelo senhor Wilson, através do seu Portal Juristas, para tratar de algum tema tributário de interesse dos paraibanos e de interesse dos contribuintes estabelecidos no país todo. Hoje nós vamos falar sobre o adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza do Estado da Paraíba, o FUNCEP, Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no Estado da Paraíba, instituído pela Lei 7.611 de 2004 e regulamentada posteriormente pelo Decreto 39.098, que recentemente modificou o Decreto 25.618 de 2004, que institui aí o adicional ao Fundo de Combate à Pobreza do Estado da Paraíba. Esse assunto surgiu com a Emenda Constitucional 31 de 2000, que instituiu ali o artigo 79 ou o artigo 83 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, disciplinando aí a possibilidade dos estados implementarem em suas respectivas unidades federadas a cobrança de um percentual sobre produtos e serviços considerados supérfluos, assim dispostos em lei federal. Bom, inicialmente a União regulamentou essa questão por meio da Lei Complementar 111, no âmbito de sua competência, instituindo adicional para o Fundo de Combate à Pobreza no âmbito da União, sobre o IPI. E os estados, então, para que o fizessem, dependia de uma lei complementar federal. Essa lei complementar federal, naquela ocasião, não foi editada. E aí, alguns estados, apressadamente, editaram as suas leis. Começou aí por vários estados da federação, especialmente ali o estado do Rio de Janeiro, fugindo das balizas exigidas pela Constituição Federal naquela ocasião. O que resultou aí em uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional do Comércio, que desembocou numa ADI junto ao Supremo Tribunal Federal. E naquela ocasião, vários estados começaram, então, a editar seus adicionais aos fundos de combate à pobreza. E conforme dispõe a Constituição Federal, todo e qualquer fundo precisa ser previamente exigível ou instituível por meio de uma lei complementar, no âmbito de suas respectivas competências tributárias, né? Então, necessariamente, precisa de uma lei complementar disciplinando o fundo, sob quais condições o fundo funcionará e com base em que recursos ele receberá para distribuição das suas finalidades, né? Pois bem, assim como o estado de Goiás, Brasília, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e outros estados da federação, o estado da Paraíba, bom, antes disso tudo acontecer, é bom trazer aqui um aspecto histórico. O Supremo Tribunal Federal, antes de julgar inconstitucional, editou a Emenda Constitucional 42 de 2003 e, por meio dela, resolveu o problema jurídico que existia naquela ocasião, que era justamente a ausência de lei complementar disciplinando o que seriam produtos e serviços supérfluos, e a lei complementar, que era a condição fundamental para que os estados pudessem implementar em suas órbitas de competência. Para sanar essa situação, editou-se a Emenda Constitucional 42 de 2003 e dispôs no seu artigo 4º que até a promulgação desta emenda ficariam constitucionalizados os adicionais instituídos até a data de promulgação desta emenda, naquilo em que estivessem em desconformidade com esta emenda, ou seja, a Emenda Constitucional 42 de 2003, a Emenda 31 de 2000, e segundo as quais é exigível previamente a edição de uma lei complementar nacional. Nesse sentido, a nova redação disposta pelo parágrafo 1º, dado pela Emenda Constitucional 42, estabelece lá que, para o financiamento dos fundos estaduais e distrital, poderá ser criado adicional de até 2 pontos percentuais na alíquota de ICMS, sobre produtos e serviços supérfluos. E aí vem a parte fundamental. E nas condições definidas na lei complementar de que trata o artigo 155, parágrafo 2º, 12 da Constituição Federal. Não se aplicando sobre este percentual disposto no artigo 158, inciso 4, que é a participação dos municípios no produto desta arrecadação.
De qualquer modo, as condições para que este adicional fosse criado, é necessário observar as condições definidas em lei complementar que que dispõe o artigo 155, parágrafo 2º, 12. E lá esse artigo fala que compete à lei complementar disciplinar a instituição desse fundo. Pois bem, desse adicional, aliás. O problema é que não existe lei complementar após a promulgação da emenda constitucional 42. E a emenda constitucional 42, no seu artigo 4º, só ressalvou aqueles adicionais instituídos até a data de promulgação daquela emenda. E de acordo com o prazo fixado no caput do artigo 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que expirou em 2010. Portanto, todos os adicionais instituídos no país são inconstitucionais, estão em descompromisso com o definido na Constituição Federal de 88. E se não bastasse, a lei fala sobre produtos e serviços supérfluos. A primeira inconstitucionalidade do fundo, do adicional instituído pelo Estado da Paraíba, é que não existe lei complementar disciplinando as suas condições para a sua existência. Segundo, ele só incide sobre produtos e serviços supérfluos. E aí vem o grande problema, né? A lei da Paraíba disciplinou ali uma relação de produtos considerados supérfluos, dentre eles a gasolina, serviço de comunicação e energia elétrica. Bom, se não bastasse a inconstitucionalidade por violação ao princípio da reserva de lei complementar, aqui tem um outro violação ao princípio da seletividade, né? Uma vez que gasolina, serviço de telecomunicação e energia elétrica, notoriamente não são produtos e nem serviços supérfluos. Daí viola o princípio da essencialidade, lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3, da Constituição Federal. E, mais recentemente ainda, o Estado da Paraíba editou ali, alterou o decreto 25.618 e relacionou outros produtos considerados supérfluos. Aviões, helicópteros, drones, ultraleves, asa delta, aparelhos de iluminação, aparelhos de ginástica, aparelhos de sauna elétrica, banheiras de hidromassagem. Então, o que isso, na verdade, se tornou? Se tornou uma forma de arrecadação que os estados, todos os anos, vão apertando o cinto, não conseguem eliminar as despesas, e onde eles vão buscar aumento de carga tributária? Através desse adicional. E ele acaba sendo um imposto, porque ele não é, os municípios não participam do produto da sua arrecadação, a destinação acaba não sendo aquela previamente exigida pela Constituição Federal, uma vez que elas têm servido para a equalização das contas públicas dos estados com a União, especialmente esses programas de refinanciamento da dívida dos estados junto à União, dando destinação diversa desse produto da arrecadação, e violando aí o artigo 157, né, da Constituição Federal, 158, inciso 4 da Constituição Federal, porque os municípios deveriam participar do produto da sua arrecadação, uma vez que esse adicional está sendo instituído em completo descompasso com o que exige a Constituição Federal, né? E o próprio fundo, né, que não tem previsão em lei complementar no Estado da Paraíba, que também é inconstitucional. Então, e a guerra fiscal começa a surgir entre os estados, porque um estado começa a eleger seus produtos e serviços considerados supérfluos, e outros com suas pautas de produtos supérfluos, e assim vão começando a criar uma nova guerra fiscal entre os estados, em razão da edição desse adicional. Tem estado aí, do Ceará, por exemplo, tem percentual de 5% sobre produto supérfluo. E aí os contribuintes acabam arcando com a carga tributária já solapante no país, né? Não é à toa que nós temos aí as maiores cargas tributárias sobre o serviço de comunicação, gasolina e energia elétrica, né? É uma pena. Mas, no que me incumbia neste dia, tratar sobre esse assunto do adicional de 2, eu espero ter podido contribuir de alguma maneira. E meu nome é Fabrício Cardoso Landim, estou localizado aqui no estado de Goiás, e obrigado pelo convite, Wilson. Um bom dia a todos e felicidades aí no seu canal e muito sucesso. Obrigado.